eles chupam chupeta, gente. Por que eu dei a chupeta? Ai, chupeta não pode. Eu dei chupeta justamente porque eles são... eles foram prematuros, né? São prematuros extremos. E eles ficaram 4 meses internados numa UTI, passando por vários tipos de intercorrência. E aí, lá mesmo, a médica falou, posso dar chupeta? Eu falei, pode. Não quero que eles fiquem chorando. É claro. E agora, naturalmente, eles com 4 anos e meio, eles estão largando a chupeta, assim como a fralda. E aí, seus filhos vão desfraldar quando? Gente, foi um processo natural. Eu deixei assim, no tempo deles, né? O Jaime e a Laís já estão desfraldados, graças a Deus. E, eu fiz alguma coisa. Não, gente, foi um processo natural. Eles mesmos viram os amigos, que os amigos pararam de usar fralda na escola e começaram a não querer mais usar. E agora, né, eles estavam usando para poder dormir. E eu estava justamente forçando a eles a usarem para dormir, porque volta e meia faz xixi na cama. E eles não querem mais usar para dormir. Eu tô deixando por enquanto. Mas se eu ver que voltou a fazer xixi na cama, eu volto a colocar sem problema nenhum. E aqui, umas coisas importantes a gente falar. Primeiro, o corpo da criança... então, a gente vai... didaticamente, a gente fala que o nosso corpo, o sistema nervoso, ele faz 3 caminhos possíveis. A trilha verde, que é o que a gente está agora, nós 3. Calmos, tranquilos, usando a nossa lógica, todas as nossas funções executivas ativas, a gente está bem, porque nós estamos seguros, nós estamos bem um com o outro aqui. Eu não estou me sentindo ameaçada por nada. Se você fosse uma pessoa que estava aqui para me cobrar, me criticar, que não gosta do meu método, eu já ia estar em alerta, eu já, às vezes, ia estar com dificuldade de raciocinar, ia estar tendo aqueles brancos, porque você vai ficando nervoso. Então, assim, a trilha verde é essa, é a da calma. A trilha vermelha é essa do nervoso, de você estar na defensiva, o seu corpo fica em alerta, como se você tivesse que se proteger de um leão que está te rondando ali. E tem a trilha azul, que é a trilha do congelamento, que é quando você desiste de fugir e você anestesia o seu corpo, porque não vai ter jeito mesmo. Então, a trilha... os bebês, eles têm poucos recursos para ficar na trilha verde. Eles têm poucos recursos que comunicam para o cérebro deles que eles estão seguros. Um desses recursos é a sucção. Então, quando esse bebê está numa UTI, ele nem pode ser pego no colo ainda. Ou pode encostar nele poucas vezes por dia. Né? Então, a gente não tem o colo, a gente não tem o calor, o batimento cardíaco, o movimento, e mesmo se a gente tivesse, seriam 5. Vai chamar um time de futebol para conseguir ter, né? Então, a questão essa chupeta, ela foi uma informação para o cérebro dessa criança que ela estava segura, que é a sucção. A gente deu para eles a chance de se sentirem bem, calmos e seguros através de um recurso que ainda bem que existe. É para isso que existe. Entendeu? O problema da chupeta é quando a gente tem uma criança... o problema que eu estou dizendo assim, o que a gente vai ficar atento é quando a gente tem uma criança lá de 2 anos, né, que já podia estar falando, que já podia estar engajando, que já podia estar botando, né, experimentando o mundo com a boca, e a chupeta está trabalhando nisso. Então, para entender a criança, tem que tirar a chupeta da boca dela. Aí a gente fala, pera lá, será que não dava para a gente deixar essa chupeta guardada? E ele ia esquecendo dela? Talvez sim. Talvez muitas vezes a chupeta é usada porque os pais estão acostumados. Eles, né? Tem pouco tempo que ele foi bebê. Então, não me liguei que eu já podia estar tirando. Então, tem muito conteúdo meu que tem muito mais a ver com, cara, você esqueceu, tá tudo bem. Agora você tá lembrando, né? Você tinha um bebê até 6 meses atrás, então tá tudo bem. E parar com esse peso, meu Deus, chupeta, plástico na boca, não pode chupeta. A gente tem que sair disso. Eu já fui cancelada no Instagram por causa de chupeta, porque eu falei que eu achava que vai ter muito bebê, né, que tá indo pra creche com 4 meses de idade, porque a licença maternidade acabou. Esse bebê não tem uma mamadeira, ela mama aleitamento, o que você vai dar de sucção para esse bebê? O que você vai dar de informação pro corpo dele de que ele tá seguro? Aí eu fui cancelada. Mas é importante a gente entender o seguinte, nada é proibido. Você entende? Nada pode ser demonizado. Claro que existe o que, assim, a gente não vai bater de forma alguma, a gente não vai castigar de forma alguma. Vamos preconizar que essas coisas estão proibidas. Então, tem coisa que é proibida, que é coisa que faz mal pro bebê, coisa que faz, você não vai alimentar uma criança de 4 anos, de 4 meses. Você não vai, né, bater, você não vai castigar e você não vai botar uma criança na tela com 2 anos. Agora, tirando as coisas que a gente já tem ali a comprovação de que vai fazer mal à saúde da criança, as outras coisas você usou como recurso que era importantíssimo para a criança.
Foi isso que foi usado. E ponto final. E não tem que ter vergonha disso, sabe? Assim, eu acho. E aí, o que acontece? O desapego da chupeta, ele acontece... são processos diferentes. O processo do desfraude, ele acontece de uma forma mais natural, no sentido de que depende de desenvolvimento. Depende da evolução dos esfíncteres. Não tem nada. Você não consegue apressar o desenvolvimento do esfíncter da criança. Não tem como. As pessoas tentam, muita gente acha que conseguiu, mas na verdade só treinou a criança. Mas ela não aprendeu, ela não desenvolveu. Já a chupeta, ela é uma questão ela tem uma função. Então, por exemplo, numa casa com 5 crianças, uma avó e uma mãe, essa chupeta tem uma função completamente diferente de na casa de uma pessoa que é uma mãe, um pai e essa criança. Né? Uma mãe, um pai, uma avó e essa criança, que tem pai, mãe e 2 crianças. São funções diferentes, é 1 para 1, ok? Uma casa que tem 3 para 2 é uma função diferente. Na casa que tem 5 para 2, né, é outra função. Então, a gente precisa ter essa consciência que é assim, sua configuração de vida, ela é única. Atípica. E se a criança devia estar com chupeta ou não, devia em que cenário? Na vida de quem? Devia em qual configuração? Não é assim, não existe um padrão, sabe? A gente pode, se você quiser, vamos supor que a gente fizesse um projeto e a gente conseguisse fazer um desapego natural e lento e gentil e respeitoso e a gente conseguisse que todos eles parassem de chupar chupeta por uma questão ortodôntica, sei lá. E aí, daí a 3 meses, você perceber se tem um dos meus filhos que tá muito mal sem chupeta. Muito irritado. O que a gente faria? A gente falaria não, proibido. O método Ou a gente falaria, pera lá, se para essa criança a gente ainda não encontrou nenhum recurso que supre a demanda que a chupeta estava suprindo, ao invés de deixar ela em sofrimento, a gente volta com a chupeta, a gente continua buscando esse recurso dentro da sua possibilidade, Sim. entendeu? E quando esse recurso for encontrado... mas e a parte ortodôntica? Que bom que hoje a gente tem excelentes profissionais que podem te ajudar em um outro momento, quando isso virar um problema. Nesse momento, é uma solução. Enquanto for uma solução para uma pessoa que já está sobrecarregada, que já está exausta, então a gente vai colocar isso enquanto recurso. E ponto. E não tem absolutamente ninguém que não participou dessa decisão que possa dar opinião.